Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estarmos de volta à casa de Deus para darmos continuidade ao estudo dessa passagem das Escrituras que tem tentado alcançar o nosso coração através da influência do Espírito Santo. Vamos dar então continuidade ao tema da semana, o fruto do Espírito. Eu creio que já seria desnecessário fazer a leitura do texto bíblico, porque temos meditado no mesmo texto. Imagino que muitos já até o memorizaram, mas mesmo assim é sempre muito bom abrirmos a Bíblia e buscarmos nela a fonte, a base para a reflexão da mensagem que será pregada. Portanto, eu gostaria de convidar você para abrirmos a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Tem alguém aqui que já sabe esse texto de memória? Levanta a mão. Tem alguém? É arriscado porque eu vou chamar um aqui na frente, hein? Tem alguém aqui que sabe o texto de memória? Olha como diminuíram as mãos. Não vai ser dessa vez ainda, não se assuste. Gálatas 5, vamos ler primeiramente os versos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A introdução que temos feito a cada reunião, somente para a gente entrar no contexto e também considerando que alguns podem estar vindo para as reuniões da semana pela primeira vez. Então, somente lembrando que nesse texto, aqui no capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele apresenta esta antítese que há entre aquilo que ele chama de as obras da carne, que são mencionadas imediatamente antes do texto que acabamos de ler, e ele faz uma lista, ele apresenta, na verdade, nesse texto, dois catálogos. O primeiro deles, o catálogo das obras da carne. E ele menciona ali 15 vícios, 15 pecados, 15 atitudes pecaminosas, como sendo o fruto ou o resultado natural, a produção natural da natureza humana. O que o apóstolo tenta nos mostrar é exatamente isso, é que naturalmente nós somos inclinados para o pecado. O ser humano já nasce de costas para Deus, ele já nasce no caminho da perdição. Esta é a condição da natureza humana naturalmente. E por essa natureza, as obras da carne, ou seja, a vida de uma pessoa sem Deus será na prática do pecado. E ele cita aí uma lista de situações pecaminosas. E então, o fruto do Espírito, o outro catálogo, em contraponto, em contraposição ao que ele chama de obras da carne. O fruto do Espírito, no singular, dá a ideia de ser um fruto único, apresentado ou expresso em 9 virtudes, que nós temos chamado de 9 graças do Espírito. A formação do caráter do cristão como obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito. E é interessante que essas 9 virtudes, essas 9 graças, podem ser catalogadas em 3 grupos, de 3 cada grupo. O primeiro grupo, a primeira tríade: amor, alegria, paz. Elementos diretamente relacionados digamos assim, com o nosso relacionamento com Deus. Depois, longanimidade, benignidade, bondade, estão relacionadas com o próximo. E finalmente, ele fala de virtudes interiores, que ele chama de fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para cima, para os lados e para dentro. É esse o contexto
dessa passagem, dentro dessa visão que nós estamos estudando, cada uma dessas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. E ao longo da semana, aqueles que podem enxergar bem a nossa árvore ilustrativa, nós já examinamos essas virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, foi o tema de ontem, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre bondade. Bondade. E eu convido a sua atenção e o seu interesse em buscarmos compreender o que Deus pode fazer de nós e através de nós, mediante a produção desse fruto em nossa vida. E lembrando bem, a bondade expressa aqui na palavra de Deus não é uma bondade humana, ela é o quê? Fruto do Espírito. E quando se diz aqui fruto do Espírito, não se referindo apenas à bondade, mas a todas essas virtudes, já é uma evidência de que Deus quer e Deus pode moldar a vida de cada um de nós, de acordo com esse conjunto de virtudes. E a pergunta desafiadora que eu tenho feito aqui, e tem sido, eu diria assim, tem sido o meu grande esforço, né, diante de Deus, durante essa semana, né, em oração, meu grande esforço é desafiar esta igreja, desafiar cada um, a buscar de Deus essa experiência com Deus, entender que Deus pode fazer de você uma pessoa melhor. Você está satisfeito consigo mesmo ou você quer mais de Deus? Pois Deus pode fazer de você uma pessoa melhor, produzir em você essas virtudes chamadas o fruto do Espírito. Vamos lá então refletir um pouquinho sobre a bondade. Essa palavra usada aqui no texto de Gálatas, ela é traduzida por bondade. Essa é uma palavra rara no Novo Testamento. Ela ocorre apenas 4 vezes e todas elas escritas pelo apóstolo Paulo. As 4 menções, as 4 ocorrências dessa palavra. Em Romanos, Efésios, Gálatas, que é o texto sobre o qual estamos refletindo, e também Tessalonicenses. Na Bíblia nós entendemos também que bondade na sua essência, em primeiro lugar, a bondade é um atributo de Deus. Sim ou não? Deus é bom. Como é que diz o corinho? Ah, se eu cantasse eu ia arriscar agora. Deus é... De novo em vozes agora. Senhor Deus, diante da Tua bondade, diante da Tua santidade, estamos nós reconhecendo que carecemos da transformação que só o Espírito Santo pode operar em nossa vida. Dá-nos agora, Senhor, compreensão da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, compreensão do significado daquilo que Tu queres e daquilo que Tu podes fazer na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, a bondade, antes de tudo, é um atributo de Deus. A glória de Deus é a sua bondade. Interessante, há diversas, nós não temos tempo aqui, mas há diversas passagens, especialmente no Antigo Testamento, em que a descrição da glória de Deus é feita através da definição da palavra bondade. A glória de Deus e a sua bondade. Eu vou citar 2 textos aqui, pelo menos, que deixam isso claro. Êxodo 33, versos 18 a 22, 2 Crônicas 7, 2 e 3. O que significa bondade? O que significa bondade? Basicamente, bondade
de acordo com a ocorrência dessa palavra na Bíblia, bondade significa basicamente cuidar dos interesses dos outros. É isso que é bondade. Essa palavra não permite muito teologismo. Essa palavra não permite muita teorização. Essa palavra, ela é algo que diz respeito à vida prática do cristão. Primeiramente, é um atributo de Deus. E, em segundo lugar, significa cuidar dos interesses dos outros. Bondade é a prática da ajuda ao próximo. Disposição para beneficiar outros. Bondade. Pense um pouquinho na sua vida, na sua agenda diária, na forma como você tem administrado o seu tempo, os seus recursos e os seus melhores interesses. E a minha pergunta é: onde está o próximo, o necessitado? Dentro da sua agenda, do seu tempo, dos seus recursos e dos seus melhores interesses. Onde está o necessitado? E posso garantir para você, você não precisa andar mais do que um quarteirão da sua casa. Você não precisa sair do seu residencial, masculino ou feminino aqui no NASP, para encontrar pessoas extremamente necessitadas, que podem e precisam ser abençoadas através de você. Bondade não é outra coisa, a não ser isso. Prática da ajuda ao próximo. Agora, no finalzinho da tarde, eu estava quase saindo de casa, o telefone tocou, e puxa vida, será que eu vou pecar no nome da pessoa agora? Mas se eu pecar, se alguém puder me corrigir imediatamente, a esposa do professor Ner, Marcilene, seria isso? É isso mesmo? Hã? Darcilene. Ela me ligou, e juntamente com seu esposo, para me fazer uma colaboração para o sermão de hoje. E eu achei um gesto de muita bondade da parte dela. Eu fiquei pensando, eu acho que meus sermões precisam ser melhorados mesmo. Obrigado, irmã, pela colaboração. E vou compartilhar aqui a excelente colaboração que foi dada. Eles, evidentemente, não tinham visto o meu sermão, mas sabiam que o tema seria a bondade. E me passaram uma frase de Marquês de Maricá. Esta frase diz assim: a bondade é inseparável da sabedoria. Podemos ser bons sem ser sábios, mas ninguém é sábio que não seja bom. Bondade, um atributo do próprio Deus. Como vimos ontem, benignidade está mais relacionada com o sentimento, a atitude interior de ajudar o próximo. E bondade diz respeito à prática desse sentimento, à ação, aquilo que a ilustração que usamos ontem, né? Bondade é dar o pão para o faminto, benignidade é passar manteiga no pão. Bondade diz respeito a essa coisa prática. Vamos falar um pouquinho agora sobre o exercício da bondade. Trabalhamos um pouquinho até agora sobre a compreensão do significado da bondade, a definição, o significado. Agora, o exercício da bondade, em primeiro lugar. A bondade vivenciada na vida do cristão é o que dá sentido, é o que dá significado à religião. A religião sem a prática da bondade não tem sentido. Eu diria, não é religião. Pode ser religiosidade, você pode chamar como quiser, mas a verdadeira religião, a verdadeira placa de igreja que identifica o verdadeiro povo de Deus, deveria ser assim: aqui se ajuda ao próximo. É aí que o povo de Deus é identificado. É o que dá significado à religião. A prática da bondade é a principal condição para receber bênçãos de Deus. Você está precisando de uma bênção? Tem alguém aqui precisando de uma bênção de Deus? Tem alguém? Deixa eu ver a mão. Quem aqui está precisando de uma bênção bem grande de Deus? Deixa eu ver. Puxa vida, eu vou levantar minhas duas mãos. Eu preciso de tantas bênçãos. Você tem orado por essa bênção? Você tem buscado essa bênção? Sim ou não? Você tem esperança de receber a bênção?
Você não recebeu a bênção ainda? É claro que eu não posso ler os pensamentos de Deus, nem todas as circunstâncias que envolvem a sua vida, mas eu posso assegurar uma coisa: o principal obstáculo para o recebimento de uma bênção, sabe qual é? É a indisposição de compartilhar a bênção. O que diz a Bíblia? Pedis e não recebeis. Por quê? Quem lembra do texto? Tiago. Quem lembra do texto? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Quando Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Veja, primeiramente, Deus prometeu uma porção de bênçãos para Abraão. Mas aí Deus, em outras palavras, Deus disse a Abraão: você vai receber bênçãos não porque eu quero que você seja um recebedor de bênçãos, e sim porque eu quero que você seja um distribuidor de bênçãos. Você vai ser abençoado porque eu quero que você seja uma bênção. As bênçãos vêm na proporção em que nós compartilhamos a bênção. É assim que funciona. E isso se faz como? Com o exercício da bondade. A bondade exige disposição para dar do nosso tempo, nossa atenção e nosso coração. E isso é mais difícil do que dar dinheiro. Dar dinheiro, às vezes, é mais fácil do que dedicar do tempo, do interesse e do próprio coração. Deus tem escolhido muitas pessoas para nos dar exemplos do que significa o exercício da bondade. Recentemente eu eu ouvi da história de um servo de Deus, que tem sido um instrumento de Deus para demonstrar como o Espírito Santo pode implantar essa graça no coração. Algumas décadas atrás, um jovem de 20 e poucos anos de idade, um jovem inteligente, muito bem sucedido na vida, entrou no mercado financeiro. Aos 24 anos de idade, ele já era um milionário. Quando eu digo milionário, talvez aqui, eu mesmo não entendo exatamente o significado dessa palavra, né? Mas a descrição que me fizeram é que aos 24, 25 anos de idade, ele já possuía na sua garagem vários carros dos mais caros do mundo. Verdadeiros palácios na cidade de São Paulo. A descrição que me foi feita do quarto da mansão dele equivale a 1/3 dessa igreja, o tamanho. É só para você ter uma ideia. Um jovem relativamente religioso, de origem católica, praticante. Sua namorada, a primeira namorada, 9 anos de relacionamento, o grande amor da sua vida, casou-se com ela, muito jovem, aos 20 e poucos anos de idade. Casou-se com essa jovem. Um casal que tinha tudo para ser o casal mais feliz do mundo. E pense, num nível socioeconômico acima do que quase todo, eu digo quase porque a gente não conhece todo mundo, né? Mas eu me arrisco a dizer, mais acima do que qualquer um de nós aqui. Foi-me contado que, numa tarde, por telefone, um negócio que ele fechou nas suas transações comerciais, uma transação comercial lhe rendeu uma pequena fortuna. Não tenho ideia de quantos milhões estão envolvidos aí. E o nível de vida dessa pessoa. Naquela noite ele não conseguia dormir, porque apesar de tudo isso, um vazio no seu coração. Um vazio para o qual ele não tinha explicação, ele não entendia. Um jovem de 25 anos que tinha tudo na vida, tudo que se pode imaginar, tudo que o dinheiro pode comprar. Sucesso, status, riqueza, uma família linda, uma esposa, um filhinho que nasceu. O filhinho estava com aproximadamente 2 anos de idade. Saiu do seu quarto naquela madrugada, ficou ao lado da piscina da sua mansão. E ali
ele fez a sua primeira oração na vida. Ele nem sabia que estava orando, porque até então ele apenas rezava. Ele nem sabia que estava orando. Mas a sua oração foi somente isso: Senhor, Deus, eu preciso ser feliz. E ele mesmo não entendia: por que eu não sou feliz se eu tenho tudo que eu posso imaginar, se eu tenho nesta idade? Senhor, eu preciso ser feliz. Os dias se passaram, algumas semanas depois. Evidentemente, essa oração, ninguém pode estabelecer nenhum vínculo de que Deus teria provocado isso. Mas como as coisas acontecem. Algumas semanas depois, talvez 2 meses depois, ele recebe uma ligação, ou ele tem uma informação de um acidente. Ele vai ao local, ali ele reconhece o carro da sua esposa, percebe que é algo muito grave, logo reconhece os pertences da sua esposa, que estava no carro com seu filhinho, sangue no chão, sua esposa morta, seu filhinho de 2 anos com sérios ferimentos na cabeça, sendo levado para o hospital, o melhor hospital, Albert Einstein, seu cérebro completamente comprometido, danificado, uma criança de 2 anos, é levado para a UTI. Ele chega ao hospital já com a informação da morte da sua esposa, o grande amor da sua vida, sua única namorada, a única mulher que ele havia conhecido, morta, seu filhinho na UTI. Todas as indicações é de que ele não duraria mais do que algumas horas de vida, devido aos sérios danos no cérebro. E ele saiu vagando pelos corredores daquele grande e suntuoso hospital, sem saber o que pensar da vida. Naquele momento de crise, ele ouve praticamente uma voz no seu coração dizendo: sua vida acabou, se joga daqui de cima. E ele então se dirige pelo corredor do hospital, e o único sentimento que ele tinha era de, naquele momento, se jogar. Não sei em que andar ele estava. Desespero completo, a vida sem nenhum significado. Suas riquezas, sua fortuna, suas mansões, seus carros, agora não tinham significado nenhum. Sua vida havia perdido sentido. Ele estava naquele corredor. Atrás de uma daquelas paredes estava o seu filhinho, vivendo talvez os últimos momentos de existência. Ele com esse sentimento de pôr fim à sua própria vida. De repente ele tem a sua atenção chamada para uma ala, a um vidro, uma porta de vidro assim naquele corredor. E ele percebe do outro lado do vidro uma forma não muito nítida. O vidro parece que interferia um pouco na visão. Uma criança que sorria para ele. Ele observou e viu que era a ala assistencial do hospital. Por um momento ele teve a impressão de que não se tratava de uma visão real, de que era alguma coisa, uma imaginação. Ele então naquele momento se aproxima e tenta passar, não, a porta está fechada, ele bate, mexe, até que finalmente a porta se abre e ele entra numa sala onde há um grupo de crianças carentes, crianças pobres. E ali começa a transformação na vida de um jovem milionário que estava naquele momento vivendo a maior crise da sua vida. Um momento em que sua vida tinha perdido completamente o sentido, o significado. Seu pensamento era de morte. Mas ali diante daquelas crianças carentes, começa a transformação de um homem. Eu quero que você conheça um pouquinho melhor a história do Fernando. Fernando Lucas, vem aqui um pouquinho. O microfone aqui, por favor. Eu já combinei com o Fernando. Obrigado. Eu já combinei com o Fernando de trazê-lo aqui numa oportunidade, numa próxima oportunidade. Já estamos até agendando ali com o pastor Tiago para que ele possa contar detalhes da sua história. Hoje nós temos aqui aproximadamente 5 ou 10 minutos. Mas, Fernando, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado porque você tem se deixado permitir
você se tem permitido usar por Deus, ser usado por Deus? Qual foi a sua sensação naquele momento em que você entrou naquela sala e viu aquelas crianças carentes? Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do pior momento da minha vida. Realmente, como o senhor disse, como qualquer jovem, eu acho que se tem alguém aqui que não deseja ser feliz, eu acho que eu estaria equivocado. Eu queria ser feliz, como você também o quer. E achei que para ser feliz eu tinha que ter coisas. E eu fui atrás dessas coisas. Eu me dediquei para ter essas coisas. Também queria ter a menina mais bonita do mundo. Eu a encontrei. Foi minha namorada, a única namorada. Me casei com ela. Queria ter um filho maravilhoso. E também o tive, de mesmo nome. E quando aquilo completava a minha vida, eu ainda sentia um vazio muito grande. Eu achava, pela a sugestão que vinha ao meu coração, como se alguém me dissesse: você, para ser feliz mesmo, precisa ter mais dinheiro. Eu aprendi depois que o importante não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E eu atendi a sugestão daquela voz que muitos de nós ouvem no coração. E eu fui atrás de mais dinheiro, de mais tempo que eu tinha que dedicar a isto. Mas, de repente, como foi bem dito, esse êxtase de sucesso que eu atingi, ele se deparou num momento trágico, com total ineficácia. A minha esposa estava morta. Naquela poça de sangue que o pastor aqui destacou, foi onde pela primeira vez na minha vida eu deixei o Senhor tocar em mim. O Senhor sempre está conosco. Foi promessa dele, deixada lá em 28, 19 e 20, por exemplo, do livro de Mateus: sempre estarei com vocês, eis que estou à porta. Ele espera sempre um momento para abrir, que alguém abra e ele possa então fazer morada. Foi naquele momento que eu involuntariamente, eu não sabia o que estava se passando. Eu sei que para mim sair daquela poça de sangue que eu pisava, eu só podia sair com uma ajuda sobrenatural, que era a ajuda de Deus, na pessoa de Jesus. Porque eu ia ter que entrar no meu carro, dirigir aquele carro até o pronto-socorro onde estava a minha esposa, que eu ainda acreditava que ela podia estar viva, apesar de ter visto o que sobrou daquele veículo, e meu filho. Então eu berrava naquele carro, que Deus permitisse que eu visse ainda mais uma vez a minha esposa e meu filho vivo. Mas o que não aconteceu? Minha esposa, eu soube, como foi dito, que ela já não respirava mais. E meu filho estava agora, segundo todos os diagnósticos, de um dos melhores hospitais do mundo, sem nenhuma expectativa de vida. A sensação de tirar a vida não foi exatamente um desejo meu. De novo, era aquela sugestão que vinha do coração, aquela voz que nós ouvimos, né? Que minha vida estava acabada. Esse príncipe das trevas, pastor, sempre vai tentar incutir na mente de qualquer um de nós que está acabado. Que você não vai conseguir realizar aqueles planos, aquele casamento, aqueles cursos, aquele trabalho, ou seja o que for que vai realizar você. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas no mesmo verso 10:10 de João, Cristo diz que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Abundante desses frutos, por exemplo. Mas, em suma, na sala da ala assistencial, que eu nem sabia ao certo o que era, aquela criança, quando eu pude entrar além do vidro, eu queria tocar naquela criança. Era ela da raça negra, de uns 2 anos, mas a criança que eu acredito das mais lindas que eu já vi na minha vida. Aqueles olhozinhos como que brilhavam para mim. E eu pedi para tocar, para pegar aquela criança, e a voluntária que me atendeu anuiu assim com a cabeça, e eu me abaixei, e aquela criança veio, ela percebeu que eu queria pegá-la, ela veio no meu colo, eu estava com algumas lágrimas escorrendo, ela tirou o pano da chupeta, e começou a enxugar, e me deu um beijo. Era um beijo de Deus.
e fui conduzido para a sala anexa. Estávamos num corredor. Naquela sala eu vi perto de 36 crianças, que estavam ali, algumas abandonadas. Algumas em alta, mas os pais não vinham buscar porque não tinha interesse. E foi contado isso para mim. Aquela mesma criança estava com um prato de um mingau. Ela tinha escapado, ninguém percebeu, e foi para o corredor. Acho que um anjo a levou ali para tentar me tirar do êxtase da morte que eu estava, pairando sobre mim. E a enfermeira me propôs: você não quer sentar? Era uma cadeira pequenininha, e ajudar a gente. Tinha umas 8 enfermeiras dando alimento para aquelas crianças. E eu me vi meio constrangido, eu sentei e comecei a me ajustar naquele banco com aquela criança no meu colo. Ela de novo tira a chupeta da boca, pega aquela colher que estava na mesa e põe na minha mão. Então eu percebi que o comando era para que eu desse a comidinha para ela. Eu terminei de dar, outra veio, outra criança, a enfermeira do outro lado com mais um prato. Enfim, resumindo bastante. Você ficou alimentando as crianças ali? Eu passei 4 horas, depois daquele choque que eu tive na minha vida, com aquelas crianças. Eu me percebi contando histórias, eu me percebi cantando, e era uma parede, coisa de 2 metros, estava a UTI pediátrica do Hospital Albert Einstein, no 13º andar do prédio velho. E até que, ao ponto que chegou uma enfermeira, falou: Fernando, é a hora da visita da UTI pediátrica, você vai ver. Seu filho, eu esqueci, depois de todo esse trauma, que meu filho estava nos últimos momentos de vida. Quando eu consegui, pela misericórdia de Deus, perceber que tinha ali Fernando, uma forma de eu poder colaborar com alguém que era carente, alguém que precisava de um carinho, de uma atenção. Essa experiência que você teve na ala assistencial do Hospital Albert Einstein foi um primeiro passo para conduzir você a um novo estilo de vida. Por favor, conte para a gente, em poucos minutos, o que você tem feito de lá até cá, até hoje, do seu tempo e dos seus recursos. De lá, depois daquelas crianças, os dias iam passando e meu filho ia suportando as horas que foram dadas para ele. Não é qualquer hospital, não eram qualquer médicos. Mas alguém estava sustentando a vida do meu filho e, de repente, os pais de outras crianças que entravam vinham me procurar, porque viam em mim uma alegria. Eu não sei se você pode entender, talvez seja difícil. Eu nem conhecia a Bíblia, nunca tinha lido esse livro, mas me lembro do Salmo 51:12, diz: sustém-me com a alegria da tua salvação, né? E mantenha-me com um espírito voluntário. Eu não conhecia isto, mas eu percebi que a única forma de eu continuar vivo, respirando e dando um passo, era estar interagindo, ajudando alguém de alguma maneira. Não existia nada e nem existe algo de bom em mim. Eu quero deixar claro isso, pastor. Se alguma coisa de bom eu pude fazer e quero fazer ainda hoje, é porque, de uma certa maneira, Cristo estava achando um jeito de morar em mim, de habitar na minha vida, de regê-la da forma como Ele bem entendia, porque aquela oração que o pastor citou, eu quero ser feliz, eu a fiz, não como uma oração, e Ele sabia, e eu entendi, depois de tudo que passou, que a única forma de eu ser feliz, e te garanto, a tua forma de ser feliz, de verdade, é você permitir-se estender a mão para alguém, se preocupar em dedicar o tempo a alguém. Eu fiquei anos naquele lugar. Eu quero dizer, agora dar um pulo para hoje, que o tempo já acabou praticamente. Olha, eu hoje trabalho ainda no mercado financeiro, mas em outra área. Uma área que eu posso sair, que eu posso viajar pelo Brasil, fora do Brasil, onde eu possa falar do que Deus fez e está fazendo na minha vida, de como foi esse encontro. Foi trágico, mas esse encontro com Deus e o que Ele está me ensinando a fazer, porque eu sou um aprendiz, eu estou querendo que Ele me ajude a ser cada dia mais feliz, e eu entendi que é fazendo pessoas felizes, e por isso tenho viajado e visto vidas, e dessa maneira eu quero dizer para você que esse Deus
me transformou num dos homens mais felizes do mundo, quem sabe. Fernando, eu fui informado que, por muitas vezes, os seus amigos e a sua família entraram pela madrugada preocupados porque você não voltava para casa. Porque, pelas noites, você estava nas favelas de São Paulo. Você pode contar pelo menos um episódio desse? Ok. Uma das funcionárias do palácio que eu morava, depois de alguns anos eu a encontrei. Ela teve um sonho que eu estava numa igreja falando do amor de Deus. E ali ela me contou a história, depois que terminou a palestra. Ela falou: você não lembra de mim? Era a Lídia. Talvez ela esteja assistindo. Ela me contou que a sua vida tinha detonado. 5 casamentos, 5 filhos. E o último agora, contaminado com HIV, e ela também. E com magérrima, já com uma infecção, falou: Fernando, eu estou com dias de vida. Eu levei ela para essa favela que ela morava, depois do culto. Compramos coisas no mercado, 24 horas, ela não tinha o que comer. Dava os 5 filhos com ela. Meu carro ficou cheio de crianças. E o pai e a mãe fomos, conheci aquele lugar, e falei: olha, Lídia, se fosse há uns anos atrás, eu te dava um cheque bem gordo. Mas a minha vida mudou muito, eu não sou mais o quem eu era. Eu sei que eu não sou ainda quem eu quero ser. Mas eu não sou mais quem eu fui. Eu luto para ser aquilo que o Cristo, na eternidade, sonhou que eu fosse. Então, nós começamos, nos dias que se sucederam, o estudo da palavra de Deus. Íamos lá, eu falei: pode ser uma vez por semana? Ela falou: pode ser 2. Foi 2, depois foi 3. Era todo dia estudando a palavra, e ela começou a chamar outras pessoas também. E resumindo, pastor, o filhinho dela, o Richard, eu não sabia que o senhor ia tocar nesse tema, mas eu tenho os exames comigo até hoje. Ele recebeu a cura, não porque eu orei, não porque nós estudamos a Bíblia, mas porque o Senhor Jesus não muda. Ele continua fazendo coisas maravilhosas quando Ele é convidado a fazê-lo. E se você no seu coração convidar Ele agora a fazer uma coisa maravilhosa na tua vida, como te dando um espírito desejoso em permitir que vidas sejam transformadas, ajudadas, amadas, esse mundo está desesperado, esperando que alguém vá até elas, sem esperar nada em troca. Quem sabe seja você. Fernando, muito obrigado por ter vindo aqui. Infelizmente o tempo não permite, mas o que eu quero dizer para vocês é que a vida do Fernando, o dia a dia do Fernando é fazendo isso. Como eu disse, nós já estamos combinando o retorno dele aqui para contar em detalhes a sua história e a forma como Deus o tem usado diariamente, nos morros da cidade, visitando famílias carentes, atendendo crianças carentes. Tem desgastado os seus recursos, a sua fortuna, em favor de ajudar pessoas necessitadas. E somente aí ele tem encontrado significado para a sua vida. Bondade é um atributo de Deus. Bondade é o fruto do Espírito. Eu quero terminar fazendo um desafio aqui. Você não gostaria de comparecer perante Deus nesse momento, numa atitude de oração, com o coração contrito, e dizer assim: Senhor, produz esse fruto na minha vida, no meu coração. É possível que alguém esteja pensando assim: Senhor, me dá uma fortuna para que eu possa compartilhar com as pessoas. Não é assim que funciona. Compartilhe do pouco que você tem. É assim que funciona. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você não vai ser fiel no muito, se você não aprender a ser fiel no pouco. Bondade é isso que Deus quer fazer na nossa vida. A bondade será uma marca de identificação dos salvos na volta de Jesus. Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? Quando foi que te vimos sem roupa? Quando foi que te vimos doente ou preso? O que dirá Jesus? Quando fizestes a um desses pequeninos. Esta será a marca de identificação entre os salvos
e os perdidos. Eu quero desafiá-lo a um gesto significativo de bondade nas próximas 24 horas. Você aceita esse desafio? Eu sei que é desafiador, mas eu já estou anunciando desde o começo da semana. Eu estou aqui para incomodar mesmo. Um gesto de bondade nas próximas 24 horas. Alguma coisa que esteja ao seu alcance. Sabe, existem aqui dezenas de alunos que não estão dormindo à noite pela angústia de não terem dinheiro para pagar a mensalidade do NASP. Por causa das condições em que estão vivendo. Por que você não decide pagar a mensalidade de um deles? Quem? Me procure o Osvaí, não falta quem. Eu desafio você a um gesto de bondade nas próximas 24 horas. Ao seu lado existem pessoas carentes, não só de bens materiais. Existem pessoas carentes de uma palavra de apoio, de uma visita, de um ombro amigo, de um ouvido atento. Um gesto de bondade nas próximas 24 horas. Será que o seu inquilino não está desesperado porque não pode pagar o aluguel? Por que não um gesto de bondade? Perdoar uma dívida? A quem está precisando, não é a quem está merecendo, talvez ele não mereça, mas a falta de merecimento não diminui a necessidade. Um gesto de bondade nas próximas 24 horas. Eu estou aqui dando algumas sugestões que me estão ocorrendo, mas alguma coisa você pode fazer para ser um instrumento de Deus, a fim de socorrer alguém que está necessitado. E essa pessoa não está longe de você. Você não gostaria de experimentar essa bênção? A Regina vai cantar um hino. E como sempre temos feito, vamos terminar a reunião com uma oração. E eu gostaria de reforçar o desafio. Se você quer se colocar nas mãos de Deus para um gesto de bondade, não importa o tamanho do gesto, importa o significado, importa a iniciativa. Se você quer aceitar esse desafio durante o hino, fique em pé no lugar onde você está. E com isso você estará assumindo um compromisso diante de Deus, a ser um instrumento de Deus, a fim de abençoar outras pessoas. Muito mais do que ver, é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que desceu lá dos céus e entre nós se envolveu. Muito mais que viver, é preciso se dar. Muito mais que sentir, é preciso lutar. Repartir o pão, estender a mão, demonstrando a fé numa grande missão. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. Muito mais que fugir, bem pior se negar. Muito mais que não ver, bem pior se omitir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que se fez como nós, se entregou e morreu. Como ouvir e negar, somos todos
mortais. Como ver e não ver, somos todos, somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais, mas perante Deus todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão, é um escravo da fome a mais. É um escravo da fome a mais. Santo Deus, perdão, Senhor, porque temos sido tão egoístas, temos sido tão voltados para as nossas próprias necessidades, quando à nossa volta há tantas pessoas que precisam de um pouquinho do nosso tempo, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso dinheiro, dos nossos recursos. Por favor, Senhor, que esse seja um fruto produzido na vida, no coração de cada um. E estes que nesse momento, Senhor, estão assumindo um compromisso de colocar isso em prática nas próximas horas. Mostra, Senhor, revela a essas pessoas o verdadeiro significado da vida, que não é outro, senão viver em função do próximo. Dá-nos essa experiência hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.